tudo bem? Sou a professora Joilma, da disciplina de inglês, e vamos iniciar agora a nossa primeira videoaula com os assuntos Present Simple e Present Continuous. Vamos aprender a diferenciar um tempo do outro e vamos aprender também a usar o verbo no tempo e a como usar o verbo no outro, tá? Então, vamos ver a diferença entre Present Simple e Present Continuous. Bem, o Present Simple, um dos usos dele é falar sobre rotinas, hábitos, coisas, ações que a gente faz no nosso dia a dia, mas que não estamos fazendo no momento da fala. Então, Present Simple, a gente fala sobre o que a gente faz no nosso dia a dia. Por exemplo, você pode dizer, olha, eu tenho aula de educação física 2 vezes por semana, mas agora, nesse exato momento, vocês não estão tendo aula de educação física, mas você tem o hábito de ter. Então, nós usamos o Present Simple para falar desse tipo de ação, né? Já o Present Continuous, a gente usa para falar sobre coisas que estão acontecendo agora, no momento da fala ou da escrita. Então, por exemplo, se nós fôssemos usar o verbo assistir com relação a vocês, então vocês iriam usar no present continuous, porque agora vocês estão assistindo a essa videoaula. Tá? Então, present simple, nós falamos de hábitos, de costume, de coisas que a gente tem costume ou hábito de fazer, mas não estamos fazendo no momento da fala. E o present continuous, a gente fala de ações que a gente está fazendo no momento da fala, no momento da escrita, tá? Está acontecendo agora. Eu, por exemplo, se eu disser que eu estou ensinando inglês, então eu vou usar no present continuous, porque agora é o que eu estou fazendo. Agora, com relação ao verbo, present simple, já está dizendo o tempo é simples. Então, a gente usa um verbo apenas na frase, né? Se a frase for afirmativa, a gente usa apenas o verbo principal. Já o present continuous, ele é um tempo composto. Ele é formado por 2 verbos. Um verbo que vocês já conhecem desde os 6 anos, que é o verbo to be, que é o am, o is e o are. E depois se usa um outro verbo que é chamado de principal, porque ele é quem dá o sentido à frase, só que esse verbo principal ele vai ter que aparecer no gerúndio, que o gerúndio em inglês é a gente acrescentar o ing. Então, vamos ver as duas frases. Primeiro no present simple. Present simple, I go to school every day. Repare que I é o sujeito, go é o verbo, só tem o verbo. Pronto. Eu vou para a escola todos os dias. Eu estou falando do hábito meu, costume. Na segunda frase tem he plays tennis on Sundays. Ele joga tênis aos domingos. Veja que he é o sujeito, plays é o verbo. Depois a gente vê o porquê desse S aqui, nesse verbo. Então, essas duas frases estão no present simple. Passando para o present continuous, veja, I também é o sujeito, mas veja que depois do I vem am, que é o verbo to be, e teaching, que é o verbo teach, só que a gente acrescentou o ing, colocou no gerúndio. Está vendo que o present continuous aparecem 2 verbos, o verbo to be, que não pode deixar de aparecer, e o verbo principal acrescentando o ing. Eu estou ensinando inglês agora. He's making a cake. Tá? Olha, me, sujeito, is, que é o verbo to be, e making, que é o verbo make, acrescido de ing, que é o gerúndio. Então, ele está fazendo um bolo. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos ver as regrinhas de cada tempo. Primeiro do present simple, depois do present continuous. Vamos lá, o present simple. Aí ele diz aqui, para compreender o simple present é a mesma coisa, tá? Present simple, simple present.
deve ter em mente algumas regras estruturais e ortográficas. 1. Conjugação na terceira pessoa do singular. Lembram? Para he, she e it. Tá? A maioria dos verbos, nesses três pronomes, eles recebem o acréscimo do S, quando vocês irão conjugar o verbo. Então, o verbo só será conjugado na terceira pessoa singular. Diferentemente do português, flexionamos o verbo apenas para he, she e it. Porque em português a gente flexiona em todas as pessoas, né? Se for eu jogo, terminou. Tu jogas, terminaste. Ele joga, termina. Repara que foi variando. Em inglês, não. Em inglês, o verbo só irá variar na terceira pessoa do singular. E a maioria deles recebe o acréscimo do S. E quem é a terceira pessoa do singular em inglês? He, she e it. Para as outras pessoas, que é I, you, we e they, o verbo ele não varia, né? Ele é o mesmo que o nome dele, a gente não acrescenta nada. A gente, no present simple, só acrescenta o S na terceira pessoa do singular. Mas, veja bem, tem umas regras ortográficas, tá? Você já sabe que o verbo em inglês, no present simple, ele só flexiona, ele só varia na terceira pessoa singular. E eu disse a vocês que a maioria recebe o acréscimo do S. Os verbos recebem o acréscimo do S na terceira pessoa singular. Mas, veja bem, se o verbo terminar em SS, SH, CH, O ou X, acrescenta-se ES na terceira pessoa do singular. He, she e it. Então, por isso que aqui ficou he washes. Por que washes? Pegou o ES. Porque esse verbo termina em SH. E para you, veja que para you ficou wash. Repara que ele não tem acréscimo. Então, sempre que o verbo estiver na terceira pessoa do singular, que é com he, she e it, o verbo tem que receber esses acréscimos, o S, o ES, ou então ainda o IES. E quando recebe o IES? Quando os verbos terminarem consoante mais Y. Então, se o verbo terminar em uma consoante mais Y, você retira o Y e acrescenta o IES, tá? Todas essas regrinhas para o simple present, o present simple. Olha o exemplo. She carries. Repare que para she, ele tirou o Y do verbo e colocou o IS. Mas para they, repare que está carry. Repare que tem o Y, não retirou. Então, eu acrescento S, ES, o IS, apenas para a terceira pessoa do singular do present simple, que é he, she e it. Para as demais pessoas, a gente não acrescenta nada. Outro pontozinho importante que vocês têm que observar. E se o verbo terminar em vogal mais Y? Você só acrescenta o S. Você só vai tirar o Y se antes do Y tiver uma consoante. Se tiver uma vogal, o verbo só vai receber a acréscimo de S na terceira pessoa singular. Então, se a gente aprende a regrinha do SS, SH, CH, X e O, que a gente acrescenta S, e se a gente aprender a regrinha de consoante mais Y, que tira o Y e coloca o IS, o restante dos verbos que aparecerem no simple present, no present simple, que não estejam nessas duas notas ortográficas que eu falei agora, vocês só vão acrescentar S, e só para a terceira pessoa do singular. Lembrem disso, não pode esquecer, tá? Agora vamos para o present continuous. O present continuous é formado por dois verbos. Quais são esses dois verbos? Tem que ter no present continuous, não pode faltar. Primeiro é o verbo to be, que vocês já estudaram. O verbo to be que é am, is ou are.
E depois do verbo to be, vocês vão colocar o verbo principal. E nesse verbo principal você acrescenta ing, que tem que ter o gerúndio. Então, o present continuous é formado basicamente de quê? Sujeito, o verbo to be, que é am, is ou are, e o gerúndio do verbo principal, que a gente acrescentar neste verbo o ing. Só que também tem algumas regrinhas para o gerúndio, né? Para a gente colocar o ing no verbo. O geral é que a gente acrescente o ing. Essa é a regra. Mas, se o verbo ele terminar em E, se o verbo terminar em E, você corta o E e acrescenta ing. Essa coisa de cortar o E para acrescentar o ing, isso só não acontece com dois verbos. O verbo to be, que ele também vai para o gerúndio também. Então, eu não corto o i do verbo be. E nem corto os es de verbo que terminam em dois e. Só, mas o verbo terminou em um e apenas, com exceção do verbo be. Tá? Você corta o e e acrescenta o ing. Então, por exemplo, tem aí dance. Repare que ele cortou o e e colocou o ing, ficou dancing. Quando o verbo terminar em i, repare, i, troca-se o ie, tá? Acrescenta y e ing. Aí o verbo die, que é o verbo morrer, ele tirou o ie e colocou y e ing. E quando o verbo terminar uma sequência de consoante, vogal, consoante, que a gente costuma dizer que é CVC, consoante, vogal, consoante. Então, o que é que eu faço? Eu duplico a última consoante. Eu repito a última consoante e acrescento ing. Então, por exemplo, o verbo swim. Olha, W é uma consoante, I é uma vogal, N é uma consoante. Então, o que é que eu faço? Eu repito o N e acrescento o ing. Se vocês olharem no exemplo lá em cima, no slide, que tem, observe, now we are running. Running, veja que vem do verbo run. R é uma consoante, U é uma vogal, N é uma consoante. Então, o que foi que ele fez aqui? Repetiu o N, ó, duplicou, né? Repetiu e acrescentou o ing. Então, isso é dessa forma que é formado, que é composto o present continuous. O simple present a gente usa um verbo apenas. O present continuous nós usamos dois. Quais são esses dois? Verbo to be, am, is or are, e o gerúndio do verbo principal. Vamos olhar isso em um exemplo. Vamos ao verbo read, que é o verbo ler. Veja, no present simple, sujeito, o verbo principal complemento. Então, sujeito, I, you, he, she, it, we, you e they. O verbo principal, a gente quer usar o verbo read. Então, veja, para I, ele colocou read. Veja, só o verbo read. Para you, ele colocou read do mesmo jeito. Mas, quando ele chegou em he, she e it, veja que ele colocou reads. Ele colocou o S na terceira pessoa do singular. Mas se esse verbo terminasse aqui na terceira pessoa do singular, ele terminasse em SS, SH, CH, X, E e O, ele ia colocar S. E se esse verbo terminasse em consoante mais Y, ele ia tirar o Y e colocar o IS. Ok? Isso no present simple. Para o I, volta a ser read, para que não tenha acréscimo nenhum. Para you, read. Para they, read, que é o verbo ler. Agora, passando para o present continuous. Então, do mesmo jeito que o simple, primeiro vem o sujeito, né? I, you e aí vai. Mas, depois do sujeito, aí agora vem quem? O verbo to be. Que o verbo to be é am, is e are. Então, tem que ser usado depois do sujeito am, is ou are, e depois do am, is ou are, o gerúndio, que é o ing do verbo, o verbo com ing.
e o restante da frase. Então, veja, no simple é I read. No present continuous eu vou botar I, depois eu coloco am reading. Tá vendo? Para you are reading. Coloquei o ing. Mas veja que não há tanta diferença assim. Do jeito que você começa e se termina. Quem está variando aqui só é o verbo to be. Então, para he is reading. She is reading. It is reading. We are reading. You are reading. They are reading. Então, todos eles com ing. Lembrando, se o verbo aqui não fosse o verbo read, fosse um verbo que terminasse em E, então você ia cortar o E e ia colocar em todos ing. Se o verbo terminasse em IE, você iria cortar o IE, colocava o Y lá e acrescentava um ING. E se o verbo terminasse em consoante, vogal e consoante, você ia repetir a consoante final e ia acrescentar o ING. Mas essa parte aqui do meio, tá? Essa parte aqui do meio, que é o verbo to be, ele tem que ter, você não pode esquecer, ok? Existem as notas ortográficas do present simple e existem as notas ortográficas do present continuous, né? O present simple, a regra só pega na terceira pessoa do singular, que é para acrescentar o S, ES e ES. Já o present continuous, as notas ortográficas são para o verbo que vai ser empregado no gerúndio. Então, vai ser para todos. Se você cortar o E de um verbo para colocar ING, você vai colocar esse verbo para todas as pessoas da mesma forma. Ok? Bem, agora eu coloquei aqui uma situação para poder frisar ainda mais como é o simple present e como é o present continuous. Na primeira imagem, né, tem um garoto aí com a pastinha, todo vestidinho, provavelmente ele está se arrumando para ir para a escola. Então, ele se apresenta, ele diz, hello everybody, my name is Frankie. I will help you understand present simple and present continuous. Então, o que é que ele está dizendo aqui? Olá a todos, olá. Meu nome é Frank. Eu ajudarei a vocês a entender present simple e present continuous. Aí ele começa. My day begins like this. My day begins like this. Então, veja, ele está usando o verbo aqui no tempo presente. Meu dia começa assim. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai descrever, né, a rotina dele no dia a dia. Então, se ele vai descrever o que ele faz no dia a dia dele, ele vai usar o tempo no simple, present simple, porque ele vai falar de rotinas. Então, ele vai dizer, I get up at 6 o'clock in the morning, and I take my shower, I have breakfast. Ele está dizendo, meu dia começa assim, eu levanto às 6 horas da manhã, tomo banho e tomo café, né? Aí ele continua, I always ride my bike to school, classes are from 7 to 12. At the time, I stay with my friend Grace. Então, ele está dizendo, eu sempre pedalo para a escola, minha bicicleta para a escola. Quer dizer, ele sempre vai para a escola de bicicleta. As aulas dele são das 7 às 12. Na hora do intervalo, ele fica com a amiga dele, Grace. Tá? Então, ele só está falando da rotina dele. Por isso que todos os verbos, você está vendo aí, begins, que é o verbo começar, veja que my day está no singular, begins teve que receber o acréscimo do S, está no presente.
I get up. Não precisa ter acréscimo nenhum, porque o sujeito é I, mas está no tempo presente. Ele está escrevendo rotina. I take my shower, take também não precisa de acréscimo por causa do sujeito I, mas está no simple present, porque também é rotina. I have breakfast do mesmo jeito. E o ride também, o stay também, porque ele está falando da rotina dele, a hora que ele acorda, o que é que ele faz depois que ele acorda, enfim, como é que ele vai para a escola, com quem ele fica na hora do intervalo. Okay? Já o outro exemplo, ou a outra imagem, vocês podem observar que, veja, o que é que está acontecendo aí? Está chovendo, né? Aqui na imagem está mostrando que está chovendo. Então, ele continua a dizer, today it's Wednesday and it's raining, so I'm not riding my bike to school. Então, hoje, ele está dizendo hoje, é quarta-feira e está chovendo. Então, eu não vou de bicicleta para a escola. Então, veja que ele usou it's raining, né? It's raining, raining, it's, na forma contraída, tá? Ele usou aqui a forma contraída do verbo to be. É it is raining. Lembre que, eu não sei se vocês lembram da forma contraída, o present continuous ele tem essa opção de você colocar a frase na forma contraída, que é você cortar a primeira vogal do verbo to be e colocar um apóstrofo no lugar. Então, I am, fica I, apóstrofo, am, I'm, né? Então, aqui foi o que ele fez. It is, ele cortou o is e colocou um apóstrofo. Então, ele está dizendo, está chovendo. E aqui ele continua, so I'm, tá vendo aí na forma contraída, o I, apóstrofo M, cortou a primeira vogal do verbo to be, colocou no lugar um apóstrofo. I'm not riding my bike to school. Quer dizer, eu não estou pedalando minha bicicleta para a escola, eu não estou indo de bicicleta para a escola, tá? Ride é o verbo montar, né? Pedalar, enfim. Então, é isso. Se você fala de hábito, de costume, do que vocês costumam fazer no seu dia a dia, você usa o present simple. Se você fala de situações que estejam acontecendo no momento da fala, você usa o present continuous. Present simple usa sim o verbo. E o verbo só varia na terceira pessoa do singular, que ele aí recebe acréscimo de S, ES ou IES. Present continuous, ele é um tempo formado por dois verbos, o verbo to be e o gerúndio do verbo principal. Tá? E o gerúndio do verbo principal é você acrescentar ing no verbo. Tá? Gente, finalizamos por aqui. Né? Espero que vocês tenham entendido um pouco do que eu falei. Caso tenha alguma dúvida, você pode retornar, né? Pode voltar ao vídeo quantas vezes vocês quiserem para visualizar aquela parte que vocês não entenderam. Ou vocês também têm o contato de nós, professores, então vocês podem entrar em contato com a gente, tirar suas dúvidas, né? Ficar muito à vontade para isso, os que são meus alunos, entrem em contato comigo no meu privado no WhatsApp, os que não são meus alunos, mas se tiverem meu contato, podem entrar em contato comigo, tirar suas dúvidas, ou então com o seu professor. Quero desejar, peço a vocês que se cuidem, né? Sempre estejam se higienizando, lavando as mãos, esquecendo de colocar as mãos, principalmente do olho, nariz e boca. Se sair de casa, não esqueçam de utilizar a máscara, é fundamental isso para as nossas vidas, tá? Um forte abraço e até a próxima, se Deus permitir.